Meus caros, parece que a crise demográfica realmente agora ela veio para se tornar um assunto recorrente. Demorou, hein? Demorou. Demorou porque isso aí vem de longa data. E as mesmas pessoas que escrevem esses artigos, elas fogem do principal causador da queda da taxa de natalidade, que foi o caso das mulheres empoderadas que mergulharam no mercado de trabalho porque ficar em casa era algo opressivo, era algo inadequado, antiquado. As mulheres precisavam ir para o mercado de trabalho. Logicamente, indo para o mercado de trabalho, o que acontece? As demandas aumentam, consequentemente, o número de filhos tende a diminuir. Sem falar que, como já debatido aqui, as mulheres, quando se veem em uma situação econômica favorável, o que elas fazem em primeiro lugar? Elas evitam justamente o casamento, filhos, marido, cuidados domésticos. É aquela velha história: o homem fica rico, procura uma esposa. A mulher fica rica, livra-se do esposo. Isso é a coisa mais certa que existe. Eu já vi um monte de mulher de dinheiro que está solteirona. Vocês acreditam nisso? Elas estão solteironas porque elas não querem casar com um homem, porque elas não querem dividir o dinheiro que elas ganharam de herança do seu papai que faleceu. Vejam só como é que é a mentalidade da mulherada. Então aqui, ó, a prova, ó. Mulheres adiam a maternidade em São Paulo e criam desafios econômicos e sociais. Quem que decide se vai haver mais filhos dentro de um casamento ou não? As mulheres. Vão dizer que não. Vocês casados aí. Se a mulher disser assim, ó, não, um filho basta, eu não quero mais. Pronto. Está decidido. Então, essa queda de natalidade é culpa das mulheres. Só que a grande mídia, ela não vai admitir isso aí. Então, precisamos ter pessoas que destrinchem a verdade por trás disso. Número de nascimentos caiu 28,5% em 40 anos, o que gera implicações sobre o futuro da mão de obra e até a sustentabilidade da Previdência. Nos últimos 40 anos, o Estado de São Paulo testemunhou uma redução de 28,5% no número de nascimentos, passando de 700 mil para pouco menos de 500 mil em 2024. Essa tendência, que se acentuou a partir de 2018 e foi intensificada pela pandemia, representa uma queda de 22,3% no período mais recente.
e de 32,7% desde o ano 2000, de acordo com os dados dos cartórios de registro civil. A mudança também ocorreu no perfil, com uma alteração na idade das mães paulistas. Em 2000, 73% das mães tinham até 29 anos. Mas esse percentual caiu para 55% em 2024. Por outro lado, a participação de mães com idades entre 35 e 39 anos aumentou de 7% para 16% no mesmo período, o que indica que as mulheres estão adiando cada vez mais a maternidade. Como que se interpreta isso aqui? Eu interpreto da seguinte maneira. Mulheres optaram pela carreira, não casaram. E ali, por volta dos seus 35 em diante, resolvem que querem ter um filho. Mas, provavelmente, eu tenho quase certeza que essas mulheres estão optando por ter um filho de modo solitário, sem a participação de um pai. Porque são mulheres já carreiristas que têm dinheiro. Então elas optam por ter um filho, mas sem a presença paterna, devido a uma intoxicação feminista, a um ranço, aquilo tudo que nós já sabemos. Lembram que quem começou isso aí, uma das primeiras que começaram isso aí foi a Xuxa. A Xuxa teve a filha com o Luciano Zafir, e eu não sei que acordo que eles fizeram, até agora eu não sei, que o Luciano Zafir ficou ali ficou à margem. A filha é da Xuxa, é dela. Então, para mim, está acontecendo isso. Essas mulheres de 35 mais. E mesmo que tenha aumentado o percentual de filhos nessas mulheres com essa idade, não vai compensar os poucos filhos das mulheres mais jovens. Porque tudo é um conjunto. Não se pode pegar casos isolados. Que nem alguns comentam aqui. Não, mas a taxa de natalidade do Brasil não está caindo. Ora, como que não está caindo? São dados. Não está caindo porque aqui na minha cidade está cheia de crianças. Sim, mas na tua cidade está cheia de crianças. E o resto? Você tem que avaliar o todo. A estatística leva em consideração o todo. Nichos aqui e ali, eles são engolidos se a maior parte está com uma baixa queda de nascimento de crianças. Implicações econômicas. A diminuição dos nascimentos tem implicações diretas na economia. O envelhecimento da população e a redução de nascimentos resultam em uma diminuição da força de trabalho, o que pode levar à escassez de mão de obra em setores específicos. Essa situação deve pressionar os salários para cima. Aqui é uma coisa para se esperar o futuro.
esse negócio de salários para cima. Realmente é em setores bem específicos que o salário vai ir para cima. Eu acho que, no geral, a tendência é dos salários continuarem no mesmo patamar ou até diminuírem. Porque se a economia do país não cresce, não tem como haver uma escassez de mão de obra. Apenas em casos, em setores específicos. Além disso, será necessário aumentar os investimentos em automação para compensar a falta de trabalhadores jovens. Também setores específicos, como, por exemplo, a questão da agricultura. Para quem conhece a agricultura, hoje em dia você não consegue mais trabalhadores que façam trabalhos manuais na lavoura. Por exemplo, se algum fazendeiro, granjeiro quer trabalhadores para fazer serviços em roda da casa, ali, poda de árvores, de grama, esse tipo de coisa. Esse tipo de trabalhador sumiu. Então, aí, também na questão daí da plantação, há uma grande automação, com grandes colheitadeiras aí e grandes plantadeiras plantando centenas de hectares por dia, o que também diminui a necessidade de mão de obra. E quando eles querem uma mão de obra para fazer trabalhos que o maquinário não faz sozinho, eles não conseguem encontrar mais. Terminou tudo no interior. Tirando as propriedades familiares, não há mais trabalhadores rurais para fazerem trabalhos de manutenção. Outra pressão deve vir da Previdência, uma vez que a relação entre as pessoas economicamente dependentes, idosos e a população em idade ativa deve se desbalancear ainda mais. No Brasil, essa razão passou de 47,1% em 2010 para uma projeção de 67,2% em 2060, indicando uma crescente pressão sobre os sistemas previdenciário e de saúde. A redução de nascimentos e o envelhecimento populacional exige uma reavaliação das políticas públicas. De novo, negócio de políticas públicas que são medidas paliativas, já foram tomadas aí em outros países, o exemplo clássico é o Japão, e não está adiantando nada. Especialistas afirmam que será necessário investir em infraestrutura de saúde voltada para a terceira idade, adaptar o mercado de trabalho para acomodar trabalhadores mais velhos e revisar o sistema previdenciário para garantir sua sustentabilidade. Adaptar o mercado de trabalho para acomodar trabalhadores mais velhos. Se a economia está de mal a pior, mal acomoda os trabalhadores mais jovens, vai acomodar trabalhadores mais velhos. O que eles vão fazer é arrochar as aposentadorias. É a saída mais fácil. A queda na natalidade em São Paulo é um sinal do fenômeno demográfico que ocorre em todo o mundo, afetando a economia e exigindo novas políticas sociais.
Vocês reparem aqui que até agora eles não falaram do grande problema, o principal, que causou a queda da taxa de natalidade. Eles não falaram em feminismo, em inserção das mulheres no mercado de trabalho e na questão de que casa, marido e filhos é algo horripilante para a mulher atual. É algo que ela detesta. Então é por isso que não adianta tomar atitudes que nem no Japão de querer aumentar os casamentos. As mulheres não querem mais. Só que eles não vão tocar nesse assunto. E os críticos também não tocam no assunto. A expectativa de vida global aumentou em média 7 anos desde 97, podendo chegar a 77 anos em 2050. Esse aumento da longevidade pressiona os sistemas previdenciários como nunca antes. Em economias emergentes, as taxas de fecundidade caíram ainda mais de 1960 a 2023. Uma mulher brasileira tinha 6,1 bebês em 1960 e agora está em 1,57 filhos. Dessa forma, sem reformas significativas, os sistemas previdenciários podem se tornar insustentáveis. Lógico, vai se tornar insustentável. Sem o trabalhador jovem para financiar o idoso inativo, será necessário encontrar novas formas de refinanciar os sistemas previdenciários, na avaliação do professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pieri. Além disso, o Estado precisará destinar mais recursos para a saúde, pois as pessoas que vivem mais precisam de cuidados. Mas, acima de tudo, com menos jovens, será preciso investir mais e melhor em educação, para que, com uma formação de qualidade, esses jovens sejam mais produtivos, afirma o professor. Esses professores, assim, eles estão no mundo da lua, né? Eles não estão sabendo nada sobre a geração Z, né? Ora, investir mais em educação. Como se isso aí fosse uma medida de salvamento. Você dá um coice numa lata de lixo, surge 2, 3 formados em direito. Dá mais um chute aí numa caixa de papelão, sai 5, 6 formados em educação física. Não adianta, o Brasil está cheio de pessoas formadas. Mas se não tem vaga, não adianta. Eu conheço pessoas que são formadas em direito e até agora não exerceram nada da função de direito. Apenas se formaram. Educação física, a mesma coisa. Enfermagem, a mesma coisa. Administração, a mesma coisa. Tem o diploma, mas trabalho em outras áreas. E a geração Z já demonstrou aqui que não vai entrar nessa onda aí. Então, esse pessoalzinho aí, esses professores de Fundação Getúlio Vargas, eles estão trancados em seus gabinetes há anos aí e eles não sabem da realidade das gerações, né? O que está acontecendo com as gerações. Então, eles ficam aí com essas soluções
paliativas, achando que dará que poderá ser uma salvação. Então está aí, meus caros, como as mulheres vão sucumbindo na sociedade. Elas têm o poder disso. E aí, quando a gente fala isso, ninguém tem coragem de ficar ao nosso lado. Poucos têm, né? Porque é um assunto explosivo e ninguém quer botar o dele na reta, né? Para não ser cancelado. Mas a verdade é essa aí. Quem começou o colapso econômico e social foram as mulheres através do feminismo. Empoderamento feminista. Não ao casamento, não à maternidade, não ao marido, não aos filhos. Ah, mas e agora os homens também não querem? Sim. Ação, reação. Toda ação ocorre uma reação. Além delas decidirem por não abandonarem os casamentos, ainda vem o sistema e cria uma montanha de privilégios para as mulheres, massacrando o homem que for teimoso e entrar em um casamento. O cara sai depenado. Aí é lógico, os homens estão caindo fora também. E eu espero que caiam mais. Não começamos isso, mas nós podemos terminar. Era isso aí, meus caros. Tá aí mais uma prova de que a mídia esconde as verdadeiras culpadas por esse caos. Até mais.